Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais essa preciosa oportunidade de estarmos aqui juntos, ouvindo o que o Senhor tem para dizer para nós, para nos ajudar na nossa liderança. Eu quero que você fique muito à vontade, nos assistindo, que você possa compartilhar o link dessa mensagem com mais pessoas, porque com certeza essa palavra não serve só para líderes de célula. Essa palavra ela serve para todos aqueles que têm algo a realizar no reino de Deus. Porque Deus trabalha através de liderança. Sempre vai ter alguém que vai estar à frente, que vai estar conduzindo. Essa é a forma como Deus escolheu trabalhar. Se é na sua casa, se é no seu trabalho, ou seja, sempre há um líder. E o que eu queria compartilhar com vocês nessa noite... Bom, eu estou trabalhando com os líderes da área 6. Nós estamos estudando um livro chamado Liderança com Propósitos, do Rick Warren. E tem muitas coisas aqui que a gente vai conversar que a gente discutiu ontem na nossa reunião, na nossa primeira reunião a respeito desse livro, né? E algumas outras coisas também que o Senhor trouxe para ministrar o seu coração. Mas eu tenho parado muito para ouvir Neemias. Você já parou para ouvir Neemias? Eu parei para ouvir Neemias e a gente já conhece a história de Neemias e como ele é um grande líder, uma grande influência para nós. Tem muitos detalhes que Neemias nos ensina sobre como liderar e em que circunstâncias também. Então, se você não parou para ouvir Neemias ainda, se você só passou por ele, volta lá e para ouvir Neemias. Escute o que ele tem para dizer para você acerca de liderança. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês aqui só algumas coisas, alguns pontos que destacaram para mim, ok? Né? No que eu coloquei como título, vamos dizer assim, liderança com propósito, líderes com propósitos. Como que nós devemos agir quando temos um propósito, ok? Então eu quero ler com vocês o texto que diz assim, está lá no capítulo 6 de Neemias, a partir do verso 3, que fala assim: Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e a todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gessem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Nesse texto, nessa pequena parte do capítulo 6, tem muitas coisas que a gente pode estar destacando aqui. E eu quero destacar 3 coisas, mas antes, eu queria que você estivesse refletindo no seguinte: você é um líder com propósito? A sua liderança tem propósito? A sua célula está ciente do propósito dela? E a sua família? A sua família tem ciência de qual é o propósito dela? Você sabe por quê que eu estou perguntando isso para vocês? Porque Neemias tinha um propósito. E o Rick Warren, nesse livro, Liderança com Propósito, ele diz o seguinte, que líder é alguém que tem capacidade dada por Deus
e a responsabilidade de influenciar um grupo de crentes a fim de que todos os propósitos de Deus para esse grupo sejam cumpridos. Todos nós temos um propósito. O que pode acontecer é que muitas vezes você não sabe qual é o seu propósito, ou você não tomou conhecimento do seu propósito ainda. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente não tem esse conhecimento, qualquer lugar para nós serve, qualquer oportunidade para nós também serve. Por quê? Porque você não tem um propósito, você não tem algo definido na sua liderança. Então, a gente precisa ter um propósito definido para aquilo que nós fazemos. E Neemias nos mostrou como agir quando se tem um propósito. Você já conhece a história de Neemias, né? Ele era copeiro do rei e ele ele recebeu notícias através do seu irmão de como estava o povo, né, lá em Jerusalém. E ele se entristeceu com isso e ele passou dias orando. E eu confesso a vocês que eu parei para ler aquela oração e eu fiquei muito comovida com a forma como Neemias se importou com as pessoas. Como Neemias, que estava no palácio, servindo o rei, lindo, sereno, tranquilo, né? Ele se incomodou com o que estava acontecendo, que não estava nem ao alcance dos olhos dele. Então, a sensibilidade de Neemias, ela me tocou. E aí, vocês sabem o decorrer da história, ele pediu, né, apareceu diante do rei com a face triste e fez o pedido ao rei para que pudesse ir à sua cidade e trabalhar na reconstrução desse muro, ajudar essas pessoas, né, que estavam passando por alguma dificuldade. O que a gente entende com isso? Primeiro, para que aconteça alguma coisa, é preciso que haja um líder com propósito. Porque se não houvesse uma pessoa que tivesse se disponibilizado a fazer esse serviço, a cuidar dessas pessoas, não haveria cuidado. A situação, né, ainda talvez permaneceria por algum tempo até que alguém se levantasse para estar direcionando esse trabalho. Você quer ver um exemplo? Há problemas que acontecem na nossa família e que esse problema vai se estendendo, até que alguém fala, até que alguém assume a liderança e diz assim, vamos fazer alguma coisa a respeito disso. E a gente vai começar por aqui. Já reparou que é assim? Ou seja, alguém precisa tomar a frente, alguém precisa ser responsável por conduzir, né, as pessoas. Essa foi a maneira como o nosso Deus escolheu que trabalhássemos, né? Então isso vai acontecer na nossa família, vai acontecer na empresa que nós trabalhamos, vai acontecer na nossa liderança, nas nossas células, sempre vai ser assim. E aí, as coisas vão se edificando ou não, conforme a liderança. Porque depende da atitude do líder. Onde não há líderes, as pessoas fazem o que lhe parece certo. E a consequência disso é a instabilidade. Então, uma célula onde, por exemplo, não há uma pessoa, há um líder, tá? Entenda o que eu vou dizer agora. Há um líder, mas esse líder, ele não assume esse papel da liderança. Ou ele é um líder que não tem um propósito para essa célula, para aquelas vidas que ele está cuidando. Então, cada um faz o que acha que está certo. Cada um faz na hora que acha que tem que fazer. E aí acaba que as coisas não fluem. As coisas não vão adiante, certo? A outra coisa que me chamou a atenção nesse texto é que nós precisamos ser de confiança ao rei. Neemias, ele orou a Deus, né, pedindo para que ele fosse bem sucedido nesta obra. E se a gente pensar na função dele, ele era o que mesmo? Copeiro. Ele era um copeiro. Mas o copeiro, ele tinha uma função de confiança. Ele era uma pessoa de confiança do rei. Porque era ele quem fazia a prova da bebida, daquilo que o rei iria consumir, para ver se não corria o risco de estar envenenado.
E não só para isso, mas o rei acabava delegando também alguns outros pequenos serviços a esse homem de confiança. E aí eu queria dizer para você o seguinte: Deus não busca nos líderes capacidade tanto quanto busca a credibilidade, a confiabilidade e a disponibilidade. Essa frase é do Rick Warren. Aí talvez você diga ou você pense agora: eu não tenho ali nesse dom de liderança. Eu não tenho esse talento para cuidar de pessoas, eu não tenho, sabe, inteligência, eu não tenho essa destreza. Enfim, você começa a encontrar em você muitos defeitos, né, ou falta de coisas que você diz assim: não dá para eu ser essa pessoa, para eu ser esse líder. E eu quero dizer para você nessa noite, o que Deus disse para mim, quando eu estava pensando nesse ponto. Ele me disse o seguinte: eu não preciso de engenheiros, eu não preciso de mestre de obras, eu não preciso de estrategistas ou de intelectuais. Eu preciso de copeiros, pessoas de confiança, que se importam com a necessidade dos outros e que se importem com o que é importante para mim. A pergunta que Deus está fazendo, que fez a mim e faz a você, é a seguinte: Ele pode acreditar em você? Você é digno da confiança dEle? Deus pode se apoiar em você? Você está disposto a fazer aquilo que Deus quer fazer através de você? Neemias, ele deixou uma posição segura, uma posição cômoda, para poder ajudar o seu povo. E o que você está disposto a deixar para solucionar os problemas que Deus tem revelado a você? Você tem uma escolha. E eu não sei se você tem pensado em desistir, se você tem pensado em abandonar, se Satanás tem soprado no seu ouvido que você não vai conseguir. Mas saiba que nada acontece enquanto não houver quem providencie uma liderança para executar. Tudo pode ser edificado ou tudo pode ser destruído de acordo com os líderes. E Israel, a história de Israel nos mostra muito isso, né? Que quando havia um líder governando, um líder que era realmente temente a Deus, as coisas iam bem. Quando não temiam a Deus, as coisas iam mal. A gente vê isso ao longo da Bíblia, não é verdade? E eu queria que você entendesse nessa noite, para você que ainda tem dúvidas, porque às vezes o seu líder olha para você e fala assim: poxa, eu vejo você como um líder de célula. Eu vejo você me ajudando a cuidar dessas pessoas. E talvez você mesmo já tenha dito: eu não. Eu queria dizer para você o seguinte, que você precisa entender que nós não conseguimos chegar a lugar algum através do nosso próprio esforço. E que a gente nunca está sozinho. Porque nós estamos cooperando com Deus. E nós temos Cristo ao nosso lado. Nós precisamos e temos Jesus para nos ajudar. E um outro ponto que me chamou a atenção analisando esse texto é que líderes com propósito são modelos de perseverança. Deixa eu te contar uma história. Um dia, Satanás fez um bazar e vendeu todas as ferramentas que havia usado durante anos. Num canto, porém, estava uma ferramenta a qual ele dava um valor especial. E por isso, colocou um preço maior do que todas as outras ferramentas juntas. Porque, na verdade, ele não queria vendê-la. Sabe qual é o nome dessa ferramenta? O desânimo. Ele sabia que essa ferramenta tinha funcionado todas as vezes que ele a tinha usado. Então,
Ele falou assim: vou ficar com ela. Talvez ele nunca te engane, nem te tente por imoralidade sexual, né? Mas ele pode desanimar você. Satanás sabe que um cristão desanimado é um cristão inútil. Quando deixamos que o desânimo vença, é porque desviamos os nossos olhos do Senhor para focar nas circunstâncias. E uma vez que Satanás nunca vendeu essa arma, essa ferramenta, ele ainda usa contra nós nos dias de hoje. Quando nos damos por vencidos, o diabo ganha. Então, querido, não se dê por vencido. Eu sei que nós estamos liderando, sabe, em meio a uma circunstância de instabilidade. Quantas coisas nós temos vivido na incerteza do ano passado para cá? Quantas coisas eram para começar, nós mudamos o nosso formato de célula. Nós tivemos que mudar os nossos formatos de culto. Nós tivemos que mudar a forma como nós podemos nos aproximar ou não das pessoas. Quantas coisas mudaram? Certo? Muita incerteza, né? O pastor Alexandre ministrou há um tempo atrás sobre a questão do medo, como que as pessoas estão, né, aprisionadas por causa do medo e deixam de fazer as coisas por causa do medo. Olha quantas incertezas, não é verdade? Mas, imagine se todos nós tivéssemos parado diante dessas circunstâncias. Onde nós estaríamos hoje? Então, nós precisamos não nos dar por vencidos. Tem uma frase que foi traduzida e adaptada por Esteban Fernandes, que diz o seguinte: certa ocasião, um crente desconhecido escreveu: não me renderei ao desejo de abandonar, pois de dia e de noite, por Deus e pelo bem, ainda há batalhas para lutar. Aleluia, gente. A gente tem, como dizem por aí, a gente tem um leão para matar cada dia. Basta cada dia o seu mal. O problema é que a gente quer viver, a gente quer viver 364 dias em um dia. E, na verdade, nós precisamos viver um dia de cada vez. Porque naquele dia já há batalhas suficientes que nós precisamos vencer. Batalha contra o pecado, batalha contra a gente mesmo, batalha contra o desânimo, batalha contra as coisas que a gente pensa que não são favoráveis, que não santificam a Deus em nada. Olha quanta batalha a gente já tem. Mas se a gente se der por vencido, se a gente não perseverar, quem vai vencer essa parada? Satanás, é claro. Então, eu queria que você repetisse comigo agora. Diga assim: eu não posso me render. Eu não posso me render. Nunca, jamais, eu não posso me render. Porque não dá, eu pelo menos, eu olho para mim e falo assim, não dá para ver minha armadura no chão, não dá. Isso não é o que Deus planeja para nós. Porque Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Nós precisamos viver a cada dia e lutar a cada dia. E ele fala também que não vem sobre nós nenhuma tentação que a gente não possa suportar. E se houver algo assim que talvez, né, esteja difícil, ele vem e nos dá o escape. Então nós temos muitas promessas num Deus em quem nós podemos confiar. Num Deus que é fiel, num Deus que está olhando por nós em todo tempo. Então nós não podemos desistir. Não desista, não abra mão por nada nem por ninguém do que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer, do que Deus tem te chamado para fazer. Ele escolheu você para esse serviço. E aí voltamos à reflexão lá do início. Será que Ele pode confiar em você? Houve uma vez
em que eu estava em casa lavando roupa, e eu já estava muito saturada de um monte de coisa, e eu falei assim, Senhor, quer saber? Eu não vou fazer mais nada não. Eu não quero fazer mais nada, não quero ser mais líder de nada, não quero fazer mais nada. E aí o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: e se eu só puder contar com você? Aí eu falei bem assim, aí eu parei para analisar a questão. Eu falei assim, ok, Senhor, eu retiro o que eu disse, me perdoe por ter dito isso. O Senhor pode contar comigo. E dessa nossa conversa para cá, eu já enfrentei muitas dificuldades, muitas. Mas nenhuma delas mais me fez ter o desejo de parar, o desejo de desistir ou de abandonar. Porque eu entendi que Deus conta comigo. E Ele pode contar com você? O que você faz quando o caminho se torna duro? Quando você conduz as coisas e você só é criticado por isso? Ou as pessoas só chegam até você e reclamam daquilo que está sendo feito por você? O que você faz quando os Tobias e os Sambalates da vida aparecem para você tentando te intimidar? Neemias nos deu um exemplo maravilhoso disso. Quer ver? Aqui no texto, no versículo 9, ele diz assim: eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Muitos de nós podemos desistir, podemos querer abandonar, mas Neemias não. Neemias pediu para que Deus fortalecesse as mãos dele para que ele pudesse continuar a fazer. Então, que essa oração de Neemias seja a nossa oração, quando nós estivermos nessa situação, sabe? De não saber como resolver, das coisas serem difíceis de resolver. Que exemplo maravilhoso esse de Neemias. Antes de qualquer coisa, os líderes devem orar. É claro, o líder, olha o que o Rick Warren disse. Ele disse o seguinte: o líder faz muitas coisas além de orar, mas o líder inteligente, que deseja agradar a Deus por sua vida, não faz nada antes de orar. Você já pensou o que faz com que as pessoas se tornem líderes e outras perdedoras? Foi um questionamento que o Rick Warren fez nesse livro. E depois ele disse assim: a diferença está nisso. Os líderes dão à oração a mais alta prioridade. Os perdedores fazem da oração o seu último recurso. Uau! Que lugar a oração tem ocupado na sua vida como líder? Você tem tentado resolver primeiro e orado depois só quando não tem mais jeito? Ou a primeira coisa que você faz é apresentar ao Senhor as coisas que estão acontecendo e pedir a Ele que te ajude a resolver essas questões? Isso vai fazer uma enorme diferença na sua liderança, com toda certeza. A oração é a chave poderosa de perseverança, porque a oração nos coloca diante do trono da graça, diante de Deus, e se o que você está fazendo é a vontade de Deus, é para a glória de Deus, então você pode pedir para ser bem-sucedido. Você pode orar e pedir por mais ânimo. Você pode orar e pedir para ser perseverante. Peça para você ser corajoso. Peça para você se sentir movido, sabe? Alinhado, sensível ao direcionamento de Deus para a sua vida, ao que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Mas uma coisa é certa: o momento não é de desistir. O momento não é de jogar a toalha, não é de recuar. O momento é de nós avançarmos. Porque líderes que têm um propósito, eles marcham, eles vão. Lembra da história de Moisés? Que Moisés parou para poder perguntar ao Senhor, e o Senhor disse assim: por que estão clamando? Diga ao povo que marche.
Então, nessa hora, sabe, você está sentado aí no seu sofá? Levanta e começa a marchar. Começa a se apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida, para a liderança da sua vida na sua casa, para a liderança que na sua vida, para a sua célula, aonde você está na posição de liderança, que você possa estar marchando sobre as dificuldades nessa hora, que você possa estar marchando rumo à terra prometida, porque a terra prometida é nossa. Deus nos prometeu, então, querido, marche, avance, continue, não pare, não retroceda. Nós não somos dos que retrocedem. Se você é um líder e você tem um propósito, então marche. Comece a marchar ao longo dessa semana, todos os dias. Marche, porque eu tenho certeza que o nosso pastor, que os nossos pastores, eles já estão marchando à nossa frente. E nós estamos atrás, seguindo, porque eles estão nos mostrando como fazer. Há quanto tempo o nosso pastor tem nos mostrado como fazer, como cuidar de pessoas, como liderar da maneira como Jesus quer que a gente lidere. Então, querido, que você possa se apropriar dessa palavra, dos ensinamentos que Neemias passa para nós. E como eu disse no início, para dar ouvido ao que Neemias está dizendo. Você vai aprender coisas preciosas para a sua liderança. E principalmente, como ele, um líder com propósito, que você possa ser um líder com propósito. Que você possa ser um líder copeiro de Deus. Que você possa ser um líder de confiança. Que você possa ser um homem, uma mulher com quem Deus pode contar. Até o fim. Até o fim. A vitória é sua. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. Nós não estamos aqui em vão. Nós estamos caminhando, marchando rumo às cidades celestiais. E nós precisamos levar mais pessoas conosco. Porque pessoas são importantes para Deus. Vidas são muito valiosas para Ele. Jesus, essas vidas custaram a vida do nosso Jesus. E nós não podemos deixar que isso seja em vão. Então que eu, que você, que nós, líderes da família Betel Serra, que nós possamos hoje tomar uma decisão de sermos copeiros de Deus, de sermos homens e mulheres de confiança de Deus, para a obra que Ele deseja fazer através de nós, seja ela qual for. Porque no final a gente conhece a história de Neemias, como que ela aconteceu. Não é verdade? Se você não conhece, pega lá e dá uma lidinha no texto de Neemias. E eu quero nessa noite ministrar sobre a sua vida, que você possa colocar a mão no teu coração para receba essa ministração sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero nesta hora ministrar sobre a vida dos meus irmãos uma nova unção de perseverança, Deus. Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que essa palavra, ela caia em terras férteis e que elas possam realmente dar frutos para a Tua glória. Ó Deus, que um novo ânimo possa surgir na vida de cada líder desta igreja. Ó Deus, que nós possamos realmente passar a viver completamente da dependência do Senhor, da vontade do Senhor e sensíveis ao direcionamento do Senhor para nós. Nós não estamos, Senhor, construindo o nosso ministério, nós estamos ajudando a construir o reino do Senhor e que isso seja uma verdade no nosso coração. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender e aceitar aquelas coisas que são tão difíceis para nós nesse aspecto.
mas que nós possamos ser. Que você seja, querido, um líder com propósito na sua família. Que você seja um líder com propósito na sua célula. Que você seja um líder com propósito no seu trabalho. Que você seja um líder com propósito na sua rua. Que você seja um líder com propósito, porque como igreja de Cristo, nós somos a autoridade delegada aqui neste lugar. E nós é que temos essa responsabilidade de sermos embaixadores, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e encontrar em nós um lugar, uma embaixada realmente, onde elas podem encontrar o Senhor. Que as nossas células não sejam células com propósito de encontro social, mas que sejam células com propósito de adorar ao Senhor, de ganhar vidas para o Senhor, de tornar o Evangelho mais fácil de alcançar aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra ministrada ao nosso coração. Obrigada pela vida de Neemias. Obrigada, Senhor, por nos ensinar tanto através da vida de Neemias. Que o Senhor possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Querido, que você possa se apropriar dessa palavra, que você possa se apropriar do que Deus quer fazer através de você. E retroceder jamais. Vamos marchar, vamos avançar e vamos perseverar para a glória de Deus.